Gnoses a Fundo, episódio especialíssimo. Este é um programa, um podcast, um conteúdo concebido, produzido pelo Instituto Gnoses Brasil e o seu corpo, a sua equipe de instrutores voluntários, sempre com o objetivo primordial de compartilhar com todos estudos, análises, diálogos, reflexões para os buscadores da luz que intrepidamente enfrentamos este século XXI, sempre empunhando a espada da vontade, a lanterna da consciência, para sobrevivermos dignamente, talvez em um ambiente desafiador. Episódio especial porque comemoramos 1 ano de podcast nessa data de hoje e por isso, pela primeira vez, estamos em uma mesa redonda de 5 pessoas, fato inédito no Gnoses a Fundo. Episódio de hoje especial de 1 ano, com 2 convidados e com o tema O Natal e o Cristo. Laís, como sempre, dê as suas boas-vindas e nos responda uma pergunta que sempre, claro, engrandece o início dos nossos episódios, Laís. Laís, como é a presença do Cristo no coração de uma mulher? Olá, queria dar uma saudação especial hoje aos nossos convidados, Rafa e Fabi, e também aos meus companheiros, Marcos e Bruno, e a todos os nossos ouvintes. A gente fica muito, muito feliz com essa comemoração, por a gente ter chegado até aqui com o apoio de vocês todos. Foi se gerando um ambiente de troca e a gente às vezes passa por lugares e escuta algumas pessoas falando que aprenderam algo ou que isso está lhes ajudando a sair de certos estados de tristeza ou de desânimo. E a gente fica muito feliz por isso e acreditamos que hoje é um dia muito especial para nós e para vocês ouvintes também. E consideramos que é um trabalho conjunto que envolve muitas pessoas e eu pessoalmente agradeço muito poder fazer parte disso. Me sinto muito grata a todos que tornam isso possível. E a pergunta do Bruno agora, ele sempre começa com essas perguntas muito profundas, né? Logo de começo, assim. E acredito que o nascimento do Cristo no coração de uma mulher seria semelhante ao nascimento do Cristo no coração de um homem, né? Porque tem a ver com olhar para as nossas próprias trevas interiores, para as nossas próprias imperfeições, para a nossa própria maldade, a nossa própria natureza negativa e com muita sinceridade nos dispor a eliminar isso de nós, porque para que algo nasça, algo precisa morrer. O velho tem que morrer para que o novo nasça. Então esse renascimento é algo muito prático, tanto na vida de uma mulher quanto de um homem, porque tem a ver com recuperar certas virtudes, ou por que não dizer amplificar certas virtudes, que através do erro e do pecado elas vão se tornar mais fortes, né? Por causa das trevas a luz pode brilhar com mais força. Quando a gente conheceu o erro e a ignorância, a gente pode chegar ao máximo conhecimento se a gente eliminar essa ignorância. Então tem a ver com o objetivo mesmo da criação, é que esse Natal aconteça dentro de nós. Chegar à divindade. Muito bonito, Laís. E por aí vai. E a gente espera que nesse diálogo de hoje a gente consiga expandir o máximo possível o que significa o Natal e o Cristo para o estudante gnóstico. Não é isso, Marcos? Com certeza. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que nos escutam. Eu queria dar boas-vindas também aos nossos convidados, mais uma vez, como a Laís colocou, Rafael Garanhani, Fabiana Zimmermann, Rafa, Fabi, para quem conhece, o Bruno e a Laís, especialmente, também pela companhia desse ano de podcast, que para nós foi muito engrandecedor. Eu também, como a Laís, tenho muito a agradecer de chegar nesse ano sabendo que o projeto teve continuidade, né? E eu acho que em todos os projetos da nossa vida, isso é o que faz com que alguma coisa realmente mude, alcance algum patamar. E para nós que começamos esse projeto lá atrás, junto aqui do Instituto Gnoses Brasil, com apoio da instituição e de tantos membros e voluntários que nos apoiaram, é uma grande honra. Inclusive, ontem o Bruno passava alguns números do podcast, a gente tinha chegado a 100 mil streamings, né, Bruno? Não é isso? Isso mesmo. Ouvintes que escutaram o podcast ao longo desse ano todo. Para nós isso é uma grande alegria. E como a Laís colocou, a gente muito mais aprende do que ensina, né? Nesse diálogo a gente acaba aprendendo bastante e sempre o serviço é isso. É uma oportunidade da gente poder aprender. Então aqui estamos para dialogar mais nesse episódio, dando boas-vindas a todos, com bastante expectativa para falar sobre esse tema especial do Natal. Seja bem-vindo, Marcos. Fabiana, bem-vinda mais uma vez, esteve conosco no episódio
sobre karma, justiça, acidentes, né? Um episódio tão interessante, número 15. Seja bem-vindo uma vez mais. E, claro, além de dar esse seu oi inicial para os nossos ouvintes e para todos nós, se quiser comentar um pouquinho já sobre a diferença do Natal na tua vida antes e depois da Gnosis, isso eu acho que seria bastante interessante para daí já ir colocando as pautas aqui para esse nosso diálogo. Olá a todos que nos ouvem e olá a todos vocês da equipe do podcast. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre muito gratificante poder falar de Gnosis, né? Poder falar de Gnosis com os nossos amigos e compartilhar esses momentos com quem estiver disposto a ouvir. Eu acho que para nós é algo que não tem preço, que nos preenche o coração de verdade, né? Ainda mais sendo um tema dessa magnitude. E nessa época vibra muito na gente, né? Eu até enquanto a Laís falava, eu estava refletindo justamente sobre o que o Bruno perguntou. Eu sempre tive essa sensação de que perto do Natal, não só assim me observando, mas parece que para todo mundo fica mais caridoso, mais bondoso, parece que se olha um pouquinho mais para os outros. Há quem diga que isso é fruto do comércio, é fruto da propaganda, que o Natal é só mais uma data, mas isso nunca me caiu muito, nunca fez muito sentido para mim, que era só uma data comercial e que não tinha nada além. Porque parece que toca o nosso coração de uma forma diferente mesmo. E depois que a gente inicia nos estudos gnósticos, no esoterismo, que a gente passa a entender o transfundo dessa data, que o Cristo não é um homem que nasceu há 2000 anos atrás, que inclusive hoje talvez a gente até fale, né, dessa data específica do 25 de dezembro, e sim uma força cósmica que deu vida a tudo que existe, que nasceu primeiramente no universo, para dar vida ao universo, e é esse fogo que alimenta a vida física e a vida espiritual. Então, entendendo isso, para mim fez sentido essa energia diferente que parece que nasce no nosso coração nessa época, porque é, de alguma forma, uma força que está vibrando mais fortemente nessa época do ano, por alguns motivos, e que nos leva a um recolhimento, uma revalorização. Então, na prática, na vida, no que se vê, talvez o que tenha mudado é que ao invés de só estar com a família e fazer festa, a gente já revaloriza o que é de verdade o presente, né? O presente são esses presentes internos que a gente recebe, esses presentes espirituais e tem talvez um recolhimento um pouquinho maior do que jogar tudo tanto para fora, como a gente é acostumado a fazer normalmente, né, na nossa cultura. Eu acho que foi isso. Muito bem, o 25 de dezembro, como nos ensina o conhecimento gnóstico, é uma data cósmica. Não é uma data de calendário, não é uma data de nenhuma instituição, e sim uma data onde certas forças cósmicas nascem na natureza do nosso planeta Terra. E é por isso que existe toda essa atmosfera, essa egrégora, essa magia que qualquer pessoa é capaz de sentir. Mas, como diz o venerável mestre Samael Aun Weor, de nada adiantaria se o Cristo tivesse nascido 1000 vezes em Belém se não nascesse em nosso coração também. Não é assim, Rafa? Bem-vindo. Ô, Bruno, obrigado. Parabenizar você, o Bonassi, a Laís, por esse projeto. Eu me recordo quando vocês comentaram sobre esse projeto dos podcasts. E foi algo que vocês iniciaram, estão desenvolvendo e com excelência. Então, muito obrigado por vocês terem tomado essa iniciativa e é algo que nós ficamos muito felizes na nossa instituição de ver acontecendo, né, de utilizar essa forma como se diz, esse instrumento da tecnologia a serviço de algo tão nobre que é levar a sabedoria, o conhecimento às pessoas por esse meio de comunicação. De verdade, meus parabéns, meu reconhecimento a vocês. E nesse dia de hoje, muito feliz também de poder ver aqui a Fabi presente, né? A Fabi, a gente também está... a Fabi me introduziu também aqui no mundo das lives, né? No nosso canal Gnosis Brasil. Quem não conhece, nós também temos um canal no YouTube chamado Canal Gnosis Brasil, onde ali a gente faz algumas lives ou masterclasses, como nós vamos, né, ver a partir de agora. Então eu também estou muito feliz de ver a Fabi aqui. E eu sinto um time completo aqui, uma família muito bonita, né? Que está trabalhando com essa particularidade, né? De ensinar aqui através desse meio aqui. Sobre o Natal,
nós estamos numa data em que o cristianismo, a maior religião do planeta Terra, se eu não me equivoco, o maior é o cristianismo, né? O cristianismo é a maior religião do planeta Terra. Então, imagina, em todos os países do planeta, nesse momento, existe uma certa euforia, uma certa movimentação. Alguns mais conscientes, outros menos conscientes, uns mais preocupados com as festas, outros mais preocupados com a parte religiosa, mas existe um movimento muito grande e um grande número da população mundial do planeta Terra para celebrar essa data, que é o nascimento do Cristo, que eu fui criado no seio da Igreja Católica, cresci estudando em colégio de freira, em colégio salesiano, em colégio de padre. Então isso do Natal sempre foi muito vivo na cultura cristã que eu fui formado, e assim como todo o mundo cristão de hoje, vai se celebrar algo histórico que aconteceu, histórico, que nós temos essa convicção também dentro da gnose de que isso aconteceu, de que o Mestre Jesus é o maior iniciado desse planeta, que o Mestre Jesus Cristo, Yeshua Ben Pandirá, que o Mestre Jesus é o chefe das almas desse planeta, podemos dizer, ou assim o Mestre Samael ensina, e não há como não comover o coração da gente de tentar imaginar a grandeza da obra do Mestre Jesus, que foi há 2000 e poucos anos atrás, que abriu para o mundo o conhecimento sobre a cristificação de uma pessoa. Até aí, isso já é muito grande de celebrar algo assim, histórico, tão extraordinário. Se não fosse pelo Mestre Jesus, o drama da cristificação estaria ainda velado dentro das escolas de mistérios, estaria ainda escondido o drama da cristificação, que é o mais alto nível de realização íntima de uma pessoa. A união de uma pessoa com Deus, a realização espiritual, é através desse enlace que faz essa força chamada Cristo, e o Mestre Jesus expôs isso para o mundo. Agora, quando eu entrei na Gnosis, algo mais grandioso ainda aconteceu, porque dentro da Gnosis falaram, olha, realmente existe o Cristo histórico, mas existe também o Cristo cósmico como uma força cósmica, e existe o Cristo íntimo, que é esse que tem que nascer dentro de você. Então aí a Gnosis ampliou de uma maneira que o coração da gente, quando escutou isso, realmente se encheu de uma alegria de saber que o Cristo não é só histórico, que o Cristo é cósmico, é uma energia livre, que é a vida das criaturas, que está diluída, a vida dos planetas, dos sistemas, e que essa vida pode se encarnar no meu corpo, no meu coração, na minha mente, na minha estrutura. Então, poder dirigir esse conhecimento da Gnosis para os ouvintes nesse momento, sobre esse tema, que é um tema muito avançado do nosso curso. Esse tema, inclusive, é um tema avançadíssimo do nosso curso, é um tema que está depois que acaba o curso. Então, poder falar sobre isso hoje, eu só tenho a agradecer, né? E inclusive pedir a Deus que nos ajude a expressar da maneira mais justa possível um mistério tão grande como é esse da cristificação de uma pessoa e do Cristo mesmo. Com certeza, Rafa. O caminho gnóstico, a escola gnóstica, que, claro, transcende o momento atual, né? Transcende essa instituição a qual nós representamos, fundada pelo Mestre Samael, mantida e restaurada pelo Mestre Laxmi Daimon, mas o conhecimento e o caminho gnóstico é pretérito a isso e transcende isso, obviamente. Quando a gente fala de Cristo, como o Rafa estava dizendo, como força ou como íntimo, Cristo no coração de um iniciado do caminho do esoterismo crístico, isso a gente encontra os mesmos fundamentos em todas as escolas autênticas, esotéricas, espirituais da história da humanidade. Então, obviamente nós não teremos condições nesse episódio, como diz o Rafa, de abraçar a totalidade desse tema, até porque a totalidade desse tema é um mistério e é impossível para a mente, para o intelecto humano conseguir discorrer muito sobre. Mas a gente tem que começar de algum lugar e levar o ouvinte a algum lugar, a algum final. Não sei qual de vocês aí vai tomar a palavra e começar do começo, para que a gente possa ir desenvolvendo uma ideia. Eu acho que do que o Rafael falou até agora, ô Bruno, dessa sensação de liberdade, de curiosidade e até de libertação, de saber que o Cristo nasce no coração, né? Que Belém é o coração do homem. E tem tantos mistérios, como ele falava, que são avançados para a gente poder organizar e falar em 1h30.
A gente sabe que o objetivo desse programa é gerar curiosidade, não dar a solução ao problema. Mas, de fato, ao mesmo tempo, Rafael, que a gente ganha essa sensação boa que você falou, de encher de esperança, de encher de força, de saber que o Cristo está no coração, que é uma expressão livre da vida, né? Que é o elétron solto do átomo, que busca a criação dentro do homem, gera também uma responsabilidade muito grande. Porque é quando a gente começa a entender que depende da gente a criação. Está dentro de nós, mas ao mesmo tempo, com a nossa particularidade, gera uma responsabilidade muito grande. Dentro do que é o conhecimento gnóstico, dentro do que a Gnosis proporciona e do que a Gnosis propõe como escola, como conhecimento, como sabedoria, que é a construção interna do homem. Então, isso começa no Natal, né? Natal é o nascimento do Cristo. Se a gente for ver, se toda a vida desse mestre supremo da venerável Loja Branca, que é o Jesus o Cristo, nós temos todo o resto do estudo, né? Da sua vida até a sua crucifixão. E o nascimento é o primeiro momento ali. Como a gente já colocou em vários momentos aqui do podcast, a Bíblia se refere à vida interna de Jesus o Cristo. Basicamente, mesmo que possam haver coincidências históricas da vida de Jesus como o homem que encarnou a força do Cristo, todo esse conhecimento que está ali nos evangelhos canônicos, mais nos evangelhos apócrifos, referem-se à vida do Cristo que está dentro daquele iniciado, daquele homem, né? Então, refere-se à vida interna dele, refere-se ao processo que passou, transcorreu dentro do homem, mesmo o nascimento, né? Então, se a gente traz do ponto de vista esotérico, gnóstico, a avaliação da leitura bíblica, falando do cristianismo, muda completamente, muda a perspectiva completamente, porque inverte-se a prioridade histórica pela prioridade esotérica. E acho que isso é quase como se fosse uma chave mesmo na cabeça da pessoa, porque daí a leitura muda, a forma de ler muda, porque ele começa a analisar de uma perspectiva totalmente diferente daquela como comumente ou normalmente se observa, né? Podemos começar pelo presépio, então, olhando por essa perspectiva que o Marcos está propondo, que é a proposta gnóstica sempre. Laís, o que é esse presépio? O que tem ali? Que começa aí pra gente, vai puxando esse fio. Vai lá, Laís. E aí a gente vai, cada um, entrando nessa história. O que é o presépio no coração de uma pessoa que está buscando sua cristificação no sentido religioso, gnóstico da palavra? Então, antes eu só queria colocar algo em relação à natureza simbólica da Bíblia, né? Porque o presépio é um dos elementos que aparecem nessa história de Jesus Cristo e do ponto de vista do cristianismo gnóstico, do cristianismo primitivo ou esotérico, a nossa interpretação, como já foi sendo colocado por vocês, é de que o Cristo, na verdade, pode nascer dentro de todos nós e de que o Mestre Jesus encarnou essa força, demonstrou que isso é possível, mas que isso está simbolizado em vários aspectos dessa história e não são coisas literais. Então, o presépio, por exemplo, né, não é literalmente que esse Mestre Jesus, que sim existiu, que sim nasceu na Terra Santa, mas a gente não sabe exatamente se ele nasceu nesse lugar, ou não é importante saber os detalhes materiais ou físicos do lugar que ele nasceu. E esse presépio é um símbolo de que quando esse Cristo, esse ser, essa força espiritual nasce dentro de nós, ela nasce num lugar ainda muito simples, e ela nasce em meio a animais, né? Aparecem animais ali na cena do presépio que representa a nossa natureza negativa, instintiva, animalesca. E esses animais representam o que nós temos dentro de nós e o Cristo vai nascer nesse presépio que também está dentro de nós. É um presépio interior, digamos assim. Ele nasce em meio à nossa ignorância, às nossas trevas. Então é um lugar que não tem majestade. Não é um lugar, um castelo, né, majestoso. É um lugar muito simples. Mas se quiserem acrescentar algo aí, fiquem à vontade em relação a isso. E quem é o Cristo? Ou seja, da onde vem isso dentro da gente, Fabiana? E eu estava pensando justamente nisso, talvez fosse interessante a gente dar esse passo atrás, né? Quem é esse Cristo que nasceu no coração de Jesus, o Cristo, que a gente sabe que Cristo não é o sobrenome de Jesus de Nazaré, e sim é uma hierarquia, um título, um nível esotérico que a pessoa encarna no seu processo iniciático, quando encarna justamente essa força. E não sei, acho que algum de vocês até comentou que esse Natal já existia muito antes de Cristo, né? A data do 25 de dezembro, o culto ao sol, já era uma festividade em toda a história da humanidade. 3 mil anos antes do nascimento de Cristo, né? Já se cultuava o sol
Por quê? Porque o Sol é o assento físico, né? Como se fosse o corpo na terceira dimensão desse Cristo, dessa força, que é o Filho da Trindade, né? Fisicamente. Então, a humanidade já sabia disso e sempre cultuou o Sol, né? No mitraísmo, cultuava o deus Mitra, aí tinha Saturnália no Império Romano, antes do Natal ser determinado como data do nascimento do Cristo, 25 de dezembro, se comemorava Saturnália, o mitraísmo estava por ali também, então meio que essa data do 25 de dezembro já era cultuada por conta do solstício de inverno, que o Bruno comentou, e ali essa vida vai voltando para a natureza, esses atributos vão sendo atualizados, o Sol vai voltando e devolvendo a vida, os passarinhos, as flores, tudo vai voltando a ser carregado desta força por onde o Sol passa, e os dias vão ficando mais longos, que é o simbolismo do que deve acontecer dentro da gente com o nascimento desse Cristo, né? Então esse Cristo em verdade, essa força que está presente em tudo e que sempre foi cultuada em toda a história da humanidade. E todos que encarnaram essa força, não só Jesus, mas outros Cristos históricos, né, que nasceram no 25 de dezembro, passaram pelo seu drama, passaram pela crucifixão. E, na verdade, diz o esoterismo que em vários planetas acontece isso, né? O drama crístico é um drama cósmico, que acontece na natureza como força, como macro, e nos recordando que nós somos a natureza em miniatura, somos o cosmo em miniatura. Esse mesmo processo, exatamente o mesmo, deve acontecer dentro de nós. Só que não em forma da vida física, em forma da vida espiritual, porque ele é o dono da vida física e da vida espiritual, né? Então, respondendo a quem é o Cristo é essa força que todos somos capazes de encarnar, e como disse Jesus de Nazaré, né? Vocês todos são capazes de fazer o que eu fiz e ainda mais. Isso também nos soa meio estranho quando a gente não entende o que é. Mas, eu, aqui cheio de defeitos, com tantos animais nessa minha manjedoura, nesse meu presépio, né, Laís? Cheio de animais aqui, como eu posso fazer o mesmo que ele fez? Por isso, né? Porque ele nos deu, com a sua vida, ele deu uma representação física, ele converteu a sua vida num exemplo do que a humanidade é capaz de viver dentro de si, que é esse nascimento, né, e todo o drama depois que esse Cristo vai passar, quando nasce nessa manjedoura, que acho que a gente vai falar mais agora sobre esses simbolismos, né, até que vá ser crucificado lá na Semana Santa. Não é coincidência, né, que em tantas culturas se venera numa mesma data o nascimento de um ser sagrado. Então, nós vemos aí que a gnose, na verdade, é uma síntese daquilo que foi ensinado em todas as grandes religiões, de que o Cristo é uma força, de que ele é a própria vida, uma vida que pode se manifestar simplesmente como uma vida biológica num organismo, mas também como uma vida espiritual que uma pessoa devidamente preparada pode encarnar dentro dela. E isso está nas mais variadas culturas, a história desse herói solar, como diz o mestre Samael, né? Então é importante, Laís, a gente fazer um enlace disso com a força, né, do Cristo, porque quem é o Cristo que nasceu, então, dentro daquele mestre? Isso que a gente estava conversando até um pouco antes, né? De onde parte isso? E você fala que em outras culturas a gente também tem o advento do Natal, né? Então, existe uma relação muito clara já com a questão solar. Como Cristo cósmico, existe uma representação natural dessa força que move o mundo, que a gente fala no esoterismo que o Cristo é o movimento, é aquele que move o mundo. Então, a força do Sol é aquela que induz a criação de uma energia crística dentro da gente. É a força solar. O fóton solar é aquele que induz a criação de uma força crística dentro do homem. Então, as culturas, todas elas cultuavam ao Sol, né? E o Natal tem a ver com os ciclos naturais da Terra. Isso a gente pode falar em um outro momento, quando a gente entre nessa relação, né? Para muitos religiosos, relacionar o Sol com Cristo soa como uma heresia. Mas para nós, confirma a força crística, confirma aquilo que a gente cultua. Porque saber que existe em nós a mesma energia que move o mundo e que foi essa energia que moveu o processo iniciático de Jesus o Cristo é uma coisa muito linda, né? Porque confirma, crisma o processo iniciático de cada pessoa. Quer dizer que, então, aquele Cristo que nasceu no coração de Jesus, de Nazaré, né, foi induzida por uma força solar naquele homem, fisicamente, biologicamente naquele homem. E que através de um trabalho de castidade científica, através de um trabalho de morte dos seus defeitos, através de um trabalho de sacrifício pela humanidade, vem processando dentro dele essa força e tomando um corpo, né, de uma individualidade própria dele, né, mas tomando como centro a força solar. Esse é o Cristo como substância, esse é o Cristo como consciência. A força solar é essa que move o mundo. Por isso que todas as culturas, de acordo ao movimento solar do planeta, vão ter o seu próprio Natal
tendo representações de um Krishna, tendo representação de qualquer cultura, né? O seu próprio Cristo, vão ter similaridades muito interessantes, porque todas elas advêm da mesma fonte. Acho que essa é interessante a gente analisar também, né? Diga, Rafa. Se nós analisamos tudo que nós estamos dizendo, ver a finalidade do ser humano mais alta que existe, o que seria para vocês? Deixa eu jogar uma pergunta para o ambiente assim. Qual é a finalidade mais alta para qualquer ser humano? A felicidade, Rafa? Que existe. A finalidade mais alta que existe, qual a possibilidade mais elevada que existe para um ser humano no planeta Terra? Tem muitas possibilidades na vida, né? Mas qual que é a mais alta, a mais elevada, a mais transcendente de todas? Unir-se com Deus? Ele chegar a ser ele mesmo, quem ele realmente é. Servir? Bom, no final das contas, todos os seres humanos querem ser felizes. Sim. Essa é a grande verdade. E a felicidade, todas as culturas coincidem que não é algo daqui, material da Terra, né? Que o reino da felicidade, o reino da luz, são coisas que não são da matéria, do mundo aqui. Então, a finalidade mais alta de um ser humano é, novamente, voltar a ser feliz. E para que uma pessoa seja feliz, é muito comum se dizer por aí que precisa ter Deus dentro. Porque só quem dá felicidade para uma pessoa é Deus. Precisa ter Deus dentro. Então, qual é a maior finalidade de um ser humano? Unir-se com Deus. Para quê? Para ser completo de novo, para se realizar. Então, o conhecimento para isso é o mesmo, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Não tem como ter dois conhecimentos diferentes, dois caminhos diferentes. É como se nós quiséssemos estudar o corpo humano e nós teríamos que, em qualquer época, hoje, ou 3.000 anos atrás, ou 3.000 anos para frente, chegar às mesmas conclusões sobre o que é o corpo humano, porque é um só. Pode ser que a gente fale de maneira diferente dele, né? Os chineses, há 3.000 anos atrás, falavam dos meridianos, de acupuntura, do Qi, do Yin, do Yang, tudo isso. Mas tudo isso é uma linguagem que eles usaram para falar de mecanismos fisiológicos que existem no corpo, que hoje a gente estuda com outros nomes. Então, quando se trata de ser feliz, se unir com Deus, é a mesma coisa. Existe um só caminho, uma só sabedoria. Agora, existem culturas que ensinam a parte inferior dessa sabedoria. Outras ensinam a parte mediana. E existem culturas que acabam desvelando a parte mais alta do conhecimento para se unir com Deus de novo. A parte esotérica, né, Rafa? Exato. Então, assim, qual que é a parte mais elevada da sabedoria que faz com que um ser humano tenha a graça de unir-se com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? É a cristificação, que graças ao Mestre Jesus, o mundo conhece, né? Então, a cristificação é a parte mais alta da sabedoria que existe, né? Com isso, qual que é o meu objetivo de estar colocando isso? Porque existem muitas religiões e culturas, né? Existe o islamismo, existe o judaísmo. O judaísmo, os sikhs, né? Hinduísmo. O zoroastrismo, o hinduísmo, então, o budismo. Então, nós estamos falando aqui do Cristo, mas nós não estamos falando só de uma religião dentre várias. Nós estamos falando de um homem que desvelou a parte mais alta desse caminho até Deus com a própria vida, que foi a grandeza dele, foi essa. Então, as outras religiões também desvendaram coisas muito lindas, muito, muito extraordinárias. Mas por que Jesus é tão assim, reconhecido? Porque a cristificação é a parte mais alta do drama. Só quem consegue se cristificar consegue se unir com o Pai, que era o que ele dizia. Só através de mim se chega ao Pai, ele falava. Quem é o Pai? O Pai é a felicidade suprema de qualquer pessoa. Só que ele não falava do Pai dele nem do Pai do universo. Ele falava do nosso Pai. Então, ele tinha um Pai e ele conseguiu ir. E ele falou pra gente, olha, vocês também têm um Pai e vocês também podem ir até o Pai de vocês. Como? Através de mim. Mas quem é ele? O Cristo. Não a pessoa de Jesus. E o que é o Cristo? Bom, ele, em outras oportunidades, disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Ele deu esses 3 aspectos do Cristo para nós. Então, como que uma pessoa busca se unir com Deus através da sua própria cristificação? Essa pessoa vai ter que estudar como descobrir a sua verdade interior para ir encarnando essa verdade. Essa pessoa vai ter que recorrer um caminho
iniciático, e essa pessoa vai ter que ir encarnando diferentes expressões de vida que ela ainda não tem, que é a vida espiritual. Ela tem uma vida biológica, ela tem uma vida eventual do mundo, e ela até tem uma vida psicológica desorganizada, mas a vida espiritual ainda não tem. Então, se nós descobrimos nossa verdade interior, percorremos um caminho iniciático, que também se estuda isso, e vamos encarnando partes da vida espiritual que nos pertencem, porque é nossa, vai se dando o processo da cristificação, que é o nascimento de algo diferente dentro da pessoa, que faz com que ela tenha amor e felicidade, e habite em paz dentro dela mesma, não fora, dentro dela mesma. Por isso que a Gnosis é uma escola de regeneração humana e que convida as pessoas que nos escutam a estudarem conosco para conhecer como é que se descobre a sua verdade, como é que você encontra o seu caminho e como é que você vai encarnando a sua vida espiritual para poder ir fazendo algo prático, real, isso que se chama cristificação de uma pessoa. Justamente quando a gente estuda dentro do esoterismo gnóstico, do conhecimento das obras gnósticas, o mestre Samael nos indica que aquela estrela, né, mais um simbolismo dessa história do nascimento do menino Jesus, aquela estrela de Belém, aquela estrela que cruza o céu, ele diz que é uma estrela de 6 pontas, não uma estrela de 5 pontas. É a estrela que justamente é o selo de Salomão, né, a tão conhecida estrela de Davi. E essas 6 pontas é porque é um triângulo que tem que subir para se encontrar com um triângulo que está descendo, e os dois se fusionam no equilíbrio perfeito. Então, isso que o Rafa estava dizendo, da pessoa descobrir a sua verdade, reencontrar o caminho de sua alma e converter a sua vida no caminho em prol da verdade, é o que vai fazer com que essa estrela de 6 pontas possa um dia se formar no cruzamento da vida e do caminho de cada um de nós. Mas claro que para isso é necessário estar dentro desse caminho com fatos na vida da pessoa. Esses fatos é o que a gente vem conversando ao longo de todos esses programas aqui do podcast, nas nossas lives do YouTube, nos nossos cursos presenciais de Primeira Câmara Gnóstica em todas as sedes do Brasil, que são os 3 fatores da revolução da consciência, né? Que o Rafael, a Laís já, de certa forma, citaram hoje. Quando a pessoa começa a dedicar a sua vida à verdade que ela percebeu que existe dentro de si e ao caminho que ela vislumbra que possa ter reencontrado, e isso é algo profundo porque é da alma e da consciência dela, mas a consciência transpassa isso, transborda isso na pessoa e de certa forma intuitiva, e é até um movimento, é um impulso, né? O Cristo, ele tem essa característica de acelerador também, né? Acho que isso é muito importante. O mestre Samael diz que Yeshua significa salvador, né? E esse aspecto do Cristo como um acelerador da nossa salvação, mas não é o Cristo Jesus, né? Essa força Crestos, pertencente ao ser interno de cada um de nós. Isso vai levando a pessoa a ter umas inquietudes tremendas na vida dela, desde criança, passando pela adolescência, pela juventude, na fase adulta. Ela está sempre buscando, mas são os 3 fatores da revolução da consciência, como 3 forças criadoras que podem ativar isso. E o primeiro passo sempre deve ser da pessoa. A pessoa deve começar a se divinizar para que Deus possa se humanizar nela e esses 2 triângulos irem se encontrando e no momento do nascimento, então, do Cristo, já como um grau iniciático representado ali pelo nascimento do Mestre Jesus, simbolicamente, na manjedoura, essa estrela de 6 pontas possa estar devidamente formada e equilibrada. Só que para isso é dia a dia, é morte psicológica, nos livrar dessa nossa natureza inferior, é despertar da consciência para que a gente possa seguir caminhando no caminho, não sair dele, é castidade, transmutação, pureza, que isso vai nos levando ao nascimento, e sem dúvidas o que mantém tudo isso possível é o serviço, que é a lei do sol. O sol, como Cristo, como a Fabiana colocava, ele tem uma lei principal que se chama sacrifício, sacro ofício.
trabalho sagrado, como Marcos disse, doa todos os seus fótons para que o sistema solar todo possa ter vida, até que todos esses fótons estejam esgotados para que outros Cristos sóis possam nascer. Então, sem o serviço, sem o sacrifício, também não funciona essa alquimia crística para qualquer pessoa que busque se unir à sua verdade através do caminho fusionado com a sua vida. Essa estrela tão linda que você falou, isso a literatura gnóstica diz que é a Stella Maris, a estrela do mar. Essa Stella Maris, essa estrela que vai levar até o menino, é uma estrela que sai do mar, Stella Maris. Então, antes de nascer o Cristo como menino, é necessário que a mãe dele esteja dentro da pessoa também, porque ele nasce de uma virgem. Uma virgem, e o cristianismo a chama de como? Virgem Maria. Maria vem de mar. Mar Io, que é um mantra. Então a Virgem Maria é a Virgem do Mar, é Stella Maris, e esse mar existe dentro da pessoa. A Bíblia é um livro completíssimo, é um tratado de alquimia e cabala. Isso é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, apesar de ter elementos históricos, tem elementos históricos, mas quando saber o que é história e o que não é, difícil, quase impossível. Mas a Bíblia tem uma porcentagem muito pequena de elementos históricos e uma grande porcentagem de elementos alquímicos e cabalísticos. E Maria é o mar da pessoa, é a mãe. Nós temos no corpo isso, e eu vou deixar para os que estão nos escutando, os que quiserem saber aonde está o seu mar, para você ir buscar essa estrela de lá, tirar essa estrela do mar, que é a que vai guiar para o nascimento do menino, é a estrela que leva até onde está o menino. Então essa estrela tem que sair do mar, que é Maria, e ir até lá a manjedoura, que é o coração. A estrela sai do mar e vai guiando até onde está o menino, que é o coração. O menino, a gente já sabe, está no coração, nasce no coração. Mas essa estrela do mar, nós temos que trabalhar para levantá-la. Antes de levantar o Cristo, tem que levantar a mãe dele dentro da pessoa. Assim nos ensina a gnose. Então, antes de trabalhar com a cristificação, se trabalha com ir levantando dentro de si essa mãe divina, Maria, Ísis, Réa, porque senão não teria o Cristo, né, Rafael? Friga. Não tem como nascer o Cristo sem ela, né? Não tem. E a mãe só nasce dentro de uma pessoa como força, porque é outra força. É uma força dando origem a outra força. Primeiro a força da mãe. Essa força da mãe gera a força do filho, o nascimento do filho. Onde está a força da mãe? Isso está no mar caótico da pessoa, nas águas da pessoa, nesse mar, que há que aprender a como trabalhar com os mares, as águas, que é através da ciência da transmutação, né? Por isso nós queremos convidá-los a que estudem conosco alquimia e cabala nos nossos cursos de gnoses. O que o Marcos ia falar? O Marcos também e a Fabi, os dois estão querendo falar. Falem. Primeiro nasce, é o que ele falou, primeiro vem a mãe, né? Maria. E ainda fala na Bíblia, se não me falha a memória, que por causa de um sonho de José, para que o Cristo nasça, acho que José sonhava que Herodes ia pegar o Cristo, eles levam para se nascer no Egito, algo desse sentido, né? Tem uma série de simbologias interessantes aí relacionadas a isso. E aí vem vários questionamentos provocadores, inclusive, né? Dessa Maria ser a mãe do Cristo, como mãe daquela que nasce o menino ou daquela que era a esposa de Jesus, né? Porque daí a gente entra naquilo, se o Cristo que nasce sendo guiado por essa mãe e essa estrela, e o processo é alquímico, o processo é sagrado, a gente vai avaliando de várias outras maneiras. Então, antes de a gente ter o Cristo no coração, tem que se conquistar o coração de uma mulher, da sua própria mãe divina, como o Rafael falou. O primeiro passo vai aí. Então, é bastante interessante, porque na Bíblia a mãe vem antes, anunciada pelo anjo Gabriel. Então, dentro do nosso mundo, a mãe, Nossa Senhora, Maria, Maia, Ísis, Stella Maris, Tonantzin, como fala o mestre Samael, todas as expressões da mãe, todas são anunciadas por Gabriel. Gabriel é a força lunar que move as águas, né? Toda mulher anunciada por Gabriel. Umas alcançam o nível de virgindade, que é o nível espiritual, alquímico, a qual aquela mulher pode alcançar na sua vida. Então, isso era o que tinha Maria. Um nível de iniciação, a qual é dada a ela o selo ou grau de virgem. E a gente não relacionando somente a parte física, de ter ou não a virgindade física,
mas sim ao grau de purificação, ao grau de pureza que ela tinha, né? Então, é bastante interessante isso que o Rafa colocou. Porque na história, se não for a mãe, se não for Maria, não tem Natal, né? Não existe Natal, se não existe Maria. Vai, Fabiana. Ele diz que ela é uma virgem antes, durante e depois do parto, né? Simboliza justamente essa pureza extrema, não é relativa a uma virgindade física, realmente. É um nível de pureza extrema, capaz de dar vida a essa outra força, né? Crística. Sim, nessa altura a gente já está percebendo, os ouvintes estão percebendo que os elementos importantes que aparecem nessa história bíblica do nascimento de Jesus Cristo são todos internos. São símbolos que representam atributos que uma pessoa vai conquistando ou aspectos do trabalho iniciático para ela encarnar seu ser. Então não seria simplesmente uma história para ser repetida e só por uma questão literal, né? Não teria sentido se fosse só repetir sempre aquela história igualzinho, né? Só faz sentido porque é algo vivo que pode ser vivido por nós e foi preservado nesses símbolos. Isso que eu acho muito interessante do símbolo. Porque quando você encerra um conhecimento dentro de um símbolo, esse conhecimento se torna perene, porque ele vai ser preservado dentro daquele símbolo e só aquela pessoa que tem as chaves para interpretar vai conseguir chegar no significado profundo disso. Então isso não vai ser profanado. Isso fica protegido ali, né? E a Bíblia, como disse o Rafael, é alquímica, cabalística, simbólica, porque é um tratado, um manual do trabalho espiritual de qualquer pessoa. E ali estão os segredos ou mistérios que a pessoa vai ter que ir descobrindo na sua vida, no seu próprio trabalho. Não tem como explicar. Ela vai ter que vivenciar aquilo. E o 25 de dezembro, como uma data cósmica no planeta, o mestre Laxmi nos ensina algo muito interessante, né? Ele ensina que é esse mesmo processo que o Rafa estava se referindo, de Stella Maris sendo fecundada por seu esposo sagrado, que no caso de Stella Maris é o Sacratíssimo Espírito Santo, fecunda essa sua divina esposa, me referindo ao planeta, no 21 de março, que é uma data também para o aspecto natural do planeta maravilhosa, né? Um equinócio lindo, onde, diga-se de passagem, se inicia o verdadeiro ano novo do planeta com o primeiro dia da regência da constelação de Áries. Então, nesse primeiro dia, Stella Maris, mãe divina deste planeta Terra, é fecundada pelo Sacratíssimo Espírito Santo, passa 9 meses gestando, indo dos mares até o presépio, e chega no 25 de dezembro para parir o Cristo como força e harmonia para o planeta, né? Por isso que existe realmente essa egrégora no ar, essa atmosfera, essa aura, que mesmo as pessoas que não se considerem cristãos ou espiritualistas ou religiosos, talvez não só por aquilo que a Fabiana comentava, que eu concordo com ela, não é só o comércio ou o período de férias, é essa aura que existe no ar nesse período devido a essa festa maior cósmica, esse acontecimento maravilhoso no planeta Terra, que é o que renova a vida do planeta, né? Sem isso, sem essa doação do Sol impregnando ou fecundando a mãe natureza do nosso planeta para que a cada 25 de dezembro isso se renovasse, certamente não existiria vida, seria impossível. Então, concatenar essas duas coisas é maravilhoso, porque daí vem a pergunta, né? O que eu faço com isso? Porque, como dizia ontem para mim uma colega nossa, instrutora gnóstica, ela dizia assim, beleza, Bruno, mas a gente não pode trocar uma história pela outra, porque histórias são sempre histórias. Então a gente troca a história do presépio pela história do 21 de março, do 25 de dezembro, só que o que eu faço com isso? O que a pessoa faz com isso? Como tirar proveito, Laís? O que você diz? É que a questão é que para tirar proveito disso é preciso fazer o trabalho dentro de si. E todo religioso corre o risco de se tornar dogmático, ou seja, de venerar algo que está fora dele, como se aquilo fosse o trabalho espiritual. E seguir uma determinada fé religiosa, mas sem que haja uma mudança dentro, uma revolução interna. Então, se a gente não se revolucionar aqui dentro, quer dizer que para nós foi simplesmente outra história.
Então, o que será que a gente está fazendo para que realmente nasça algo novo dentro de nós? Essa é a questão. Eu ainda quero insistir nisso de ser um conhecimento só e que as culturas têm isso fragmentado. Por exemplo, o presépio não é bíblico, né? Ele não é bíblico, o presépio. O presépio foi idealizado na Idade Média por Francisco de Assis, 1200 e pouco. O presépio não está na Bíblia. Sim. Então, é um elemento que um sábio, Francisco de Assis não foi só um santo, foi um sábio, foi um hierarca, um mestre de mistérios que foi cumprir uma missão naquela época como franciscano. E ele tinha consciência da cristificação, tanto que diz a história que ele teve os estigmas na mão. Ele teve os estigmas. Então São Francisco ele deixou elementos também simbólicos da mesma história, do mesmo processo. Cristo Jesus deixou escrito isso como um teatro, assim, um drama montado por ele, inclusive, fala o mestre Samael. E o que nós temos assim, que fazer é saber unir as coisas, né? E compreender cada história dessa, de cada lugar, de cada cultura, porque todas as culturas vão falar da mesma coisa. Não é só o cristianismo que fala da cristificação. Essas culturas, como a Fabiana também falam do Deus Sol, o Sol é o Cristo, é fonte de vida do planeta. E o planeta todo ano, como o Bruno está explicando, ele, vamos dizer assim, ele se cristifica renovando a vida. É uma relação do magma, do fogo líquido, que está dentro, esse fogo líquido do planeta. O planeta tem um fogo líquido, magma. Esse magma é a causa da vida no planeta, vamos dizer assim. As pessoas dizem a luz do Sol, mas a luz do Sol alimenta o magma, segundo os conhecimentos gnósticos que nós temos, e esse magma é que dá calor e vida para as criaturas que estão aqui na superfície da Terra. Então, os movimentos desse magma no planeta produzem as estações do ano. Quando esse magma está muito perto da superfície é verão, quando está lá embaixo é inverno. A Terra esfria. Tanto que no inverno, se vocês perceberem, pode estar um sol fortíssimo, mas você não sente aquele calor de baixo para cima da Terra. Não sei se já experimentaram isso. Já experimentaram? Sim. A Terra está fria. Então, dia 21 de março, os elementos começam a ser gestados por esse fogo interior. Em linguagem religiosa, o que é o fogo interior? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo de qualquer coisa, né? E aí o que acontece? Os elementos vão sendo gestados, e a vida vai percorrendo do hemisfério norte, vai descendo. É primavera lá, né? É primavera. Sim. Lá no hemisfério norte. Então, pode ver que a vida lá recebe um impulso totalmente diferente, 21 de março. Os passarinhos começam a se acasalarem, os animais, e aonde? E a primavera vai vindo, vai descendo, vai vindo. Aqui no hemisfério sul, a primavera se dá no 21, 22 de setembro, né? Que é justamente a expressão dessa vida que está sendo gestada descendo, né? E no 25 de dezembro, que é o inverno lá no norte, né? Lá no norte. Então o Cristo, como vida, nasce na máxima escuridão. Na máxima escuridão. É a volta da luz de novo para o planeta. Porque o inverno vai ser o dia mais curto do ano e a noite mais longa. A partir daí, não tem noite mais longa, vai ser só mais curta porque a luz começa a voltar. É o regresso da luz. Então o que é o Natal? É o regresso da luz. Isso acontece no planeta. A luz regressa e vai voltando. E esse ciclo do planeta, 21 de março, 25 de dezembro, 9 meses. 25 de dezembro até a primavera, existe um espaço de tempo que, segundo os estudos que nós temos, né, é o tempo que essa vida leva para se integrar de novo com o interior da Terra, com esse magma, para que esse magma tenha a harmonia, a calma suficiente de novo para fecundar a mãe lá de novo, lá em cima, todo dia 21 de março. Se não tem essa vida acalmando o fogo interior do planeta, esse fogo ficaria desesperado por falta da vida, por falta da luz. Então é um ciclo anual de, podemos dizer, da cristificação no planeta, né? No planeta. Na natureza, né? Por isso todos os povos antigos cultuavam esse evento, porque isso é o ciclo da vida no planeta e dentro de uma pessoa. É que antes de Jesus não teve alguém para falar que isso que acontece no planeta acontece em uma pessoa também. Não teve. Antes falavam isso
nas câmaras herméticas das escolas, dos templos, né? Falavam isso lá escondido. Quando Jesus veio, a missão dele foi falar para o mundo que isso que o Sol faz no planeta, que o Deus Sol, né, isso acontece no ser humano. E o ser humano pode também se cristificar, assim, e encarnar a vida e se renovar. Aí vem a passagem, vem a Páscoa, Pessah, né, que é justamente a cristificação de uma pessoa. Não é o nascimento do Cristo. O Cristo nasce para ir para a cristificação, que é a morte e ressurreição. Pessah, Páscoa. Então, por isso que é tão próximo ali, 25 de dezembro, e aí existe um período de tempo que a gente estuda em relação aos 40 dias para um lado, 40 dias para o outro. Tem uma série de fenômenos esotéricos, cabalísticos, simbólicos do que a gente conhece do 2 de fevereiro, que aqui não dá para explicar essas coisas, mas que culmina com a Semana Santa, que é a primeira lua cheia, né, depois ali depois do 21 de março. Do 21 de março, que é justamente a data que o Mestre Jesus escolheu para poder se imolar frente ao mundo e mostrar o drama do sol em uma pessoa. Ele escolheu, a Páscoa já existia. Eles já matavam o carneiro nessa época. Eles já imolavam um carneiro para pegar o sangue do carneiro e servir de purificação deles, o sangue do carneiro. Então o Cristo veio e falou: eu sou o cordeiro. Esse cordeiro que vocês sacrificam, eu estou mostrando que eu sou ele. Eu sou essa vida que você busca no cordeiro. Muito inspirador isso. Quando a gente percebe a magnitude do que Jesus Cristo fez. O Mestre Jesus conhecia todos os processos do Sol no planeta e todos os mistérios das culturas anteriores a ele. E ele simplesmente foi obediente aos processos de Deus no cosmos e no planeta e reproduziu isso nele como pessoa, nesse microcosmos homem. Ele reproduziu isso. Ele não inventou nada. O Mestre Jesus não inventou nada. Ele reproduziu o drama do universo nos planetas, nas estrelas, nos sóis, na natureza, nos elementos, reproduziu isso em um ser humano. Quando isso acontece em um planeta, a natureza se renova. Quando isso acontece em um ser humano, ele se cristifica. Fábio, quer falar alguma coisa? E eu acho que trazendo isso para a nossa realidade, que é o que o Bruno estava perguntando, né? O que eu faço com essa informação, né? Por onde começar? Eu acho que tem muito a ver com o que a Laís iniciou dizendo, de que é um trabalho da pessoa e que o primeiro passo talvez seja essa sinceridade que a pessoa tem que ter. É um passo conscientivo, né? Não é algo que a natureza vai nos levar a esse estado, é um trabalho da pessoa. Talvez esse seja o primeiro passo da pessoa se definir, se decidir a trilhar um caminho rumo ao seu mundo interior, a conhecer esses animais que tem dentro, né? Essa natureza inferior, eliminar tudo isso que nos faz sofrer, que quem acompanha o podcast já está familiarizado, inclusive, com as terminologias gnósticas, esotéricas, que é o ego, o eu psicológico, isso tudo que nos causa o sofrimento, na verdade é a causa do nosso sofrimento. O primeiro passo a pessoa tem que dar nesse sentido, né? Olhar para dentro, emitir essa luz, ligar essa lanterna para o lado de dentro, que já é um pequeno despertar. A pessoa, por querer fazer esse trabalho, claro que recebe essa força da sua mãe, do seu ser que está ali querendo impulsionar essa pessoa a dar espaço. Porém, se a pessoa não toma a atitude, eu acho que isso que é muito importante ficar para todos nós, né? Para todos que estamos ouvindo, é uma atitude que a pessoa tem que tomar. Não é algo espontâneo e natural. Só que sim, é claro que a gente recebe muita força, porque como já foi comentado aqui, por mais que a gente não tenha o conhecimento, muitas vezes algo em nós se sensibiliza com essas verdades, porque é como se a nossa alma estivesse recordando daquilo que ela já viveu, talvez algumas vezes, e que ela precisa voltar a viver. Então, o nosso coração, a nossa consciência sabe, algo em nós reconhece e vai nos guiando. É como se fosse uma pequena luzinha que acende para a pessoa dar o próximo passo. E aí vem uma força a mais, que já é fruto desse pequeno passo que ela deu e que realizou. Então, um pouquinho de consciência se abre para que dê o próximo passo, e ela vai conhecer essa ciência, que a gente já falou várias vezes aqui, que o conhecimento gnóstico entrega, que o mestre Samael Aunveor, fundador das instituições gnósticas no dia de hoje, desvelou para nós com toda a clareza como nunca houve em toda a história da humanidade. Ou seja, nós temos os recursos, nós temos o mapa da mina para fazer isso, né? Que é o deixado pelo mestre Jesus de Nazaré, Yeshua Ben Pandirá. Ele fez isso e deixou para nós esse exemplo. O mestre Samuel, o que ele fez? Decodificou para a gente na nossa linguagem, vamos dizer, né? E sintetizou isso nos 3 fatores de revolução da consciência. Então, se a pessoa quer seguir esse caminho, como fala, se quer me seguir, tome sua cruz dia após dia, negue a si mesmo e siga-me. Isso que o Cristo falou, né? Claro, porque daí não coloca ele num patamar, muitas vezes, que ele deveria estar, o mestre, como se nós não pudéssemos chegar, como ele fala, né? Vós podereis fazer o que eu fiz e muito mais.
Porque ele, como mestre, um professor, que ele vem ensinar o caminho, mostrar o caminho para que outros também possam seguir. Então, é imprescindível que a gente compreenda isso. Como a Fabi falou, a gente tem uma responsabilidade frente ao conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, mais cobrança. Quanto mais conhecimento, mais nos é cobrado daquilo que a gente sabe. Por isso que a ignorância, ela tem o seu conforto da mecânica. E a gnosis, por ter um conhecimento muito amplo e a gente aprofundar, quanto mais se aprofunda, é igual a pessoa, como se ela fosse mergulhar no fundo do mar, né? Imagina a curiosidade que tem quando tá andando com o barco lá, alto mar, às vezes com 4, 5 quilômetros de profundidade. Quem nunca imagina andando de barco? Nossa, eu tô por aqui, só vejo o reflexo da luz. E o que será que tem lá embaixo? Né? Desde criança. Maravilha. O que tem lá embaixo, cara? O que tem? Será que tem um tubarão aqui? Tem uma... Aí um intrépido fala assim, eu vou mergulhar e vou ver se tem alguma coisa embaixo. E quanto mais ele vai mergulhando, primeiro ele vai precisar de auxílio, de oxigênio, porque ele já não tem... A biologia dele não permite aquilo. Por isso que o caminho que o Cristo faz é contra a natureza, contra tudo e contra todos. Não é algo natural, como acho que a Fabiana colocou, que vem, né? Basta viver que a gente evolui, que a gente cristifica um dia. Não, é um processo totalmente de intrepidez, antinatural. Tem a ver com a natureza do Cristo, mas não com essa natureza. Se a gente vai deixar a natureza nos levar, como dizia um cantor aqui brasileiro, vai para onde a gente vai chegar, né? Vamos chegar no abismo, em outras palavras, porque a gravidade nos leva para baixo. Então, voltando para o exemplo do mar, né? Nos levam para baixo. Os instintos e os desejos, se eles forem alimentados, eles ficam cada vez mais fortes. Então tem que lutar contra a própria natureza. Porque existe uma natureza egóica também, não é só uma natureza crística divina. Essa daí, ela está em minoria. Ela é o Davi contra Golias. Ela é a minoria, a gente precisa dar força para ela e ir do lado dela dizendo, tu tá em desvantagem, mas você é mais forte que ele. E aos poucos ela vai crescendo, vai se em autoconfiança, em estímulo, em virtude, em poder, em força. E aí ela vai entrar no fundo do mar e vai começar a ver aquela vida e vai vencendo o medo. E vai vendo que não é qualquer um. A curiosidade é muito interessante de imaginar o que tem no fundo do mar. Daí para tomar o oxigênio, pular no mar e enfrentar a vida que tem ali, isso já é muito diferente. Já necessita uma atitude, como a Fabiana colocava, uma atitude de super-homem. Então o Cristo, quando ele vai por este processo do nascimento, da cristificação em si, que é algo transcendental, por isso que mesmo olhando no viés histórico, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, que possui mais magia do mundo, que independente do nível de interpretação, as palavras contidas ali são verdade. E a pessoa quando escuta, ela é quase enfeitiçada por isso aí. Nossa, peraí, isso daqui é... Seja no nível moral, a pessoa melhora. Independente da condição dela, ou se é para o iniciado, ele vai fazer um trabalho espiritual. Mas para a pessoa que não tem interesse num trabalho gnóstico, ela vai pelo menos melhorar. Aquelas palavras vão gerar nela mais impulso de melhoria, impulso de moral, impulso de ser uma pessoa melhor. Mas talvez ela não queira mergulhar no fundo do mar. Ela diz, não, eu prefiro ficar com a minha imaginação, com a minha curiosidade. E o Cristo foi aquele que desceu, mostrou, olha, o caminho é assim. Por isso tantas mitologias vão mostrar guerras, vão mostrar batalhas, porque... Não é algo simples. Para a gente perceber qual foi a missão que correspondeu a Jesus Cristo, porque a gente diz que outros antes dele fizeram. O mestre Samael diz isso, né? Que outros se cristificaram antes dele e que outros também vão se cristificar depois dele. Mas é interessante para nós, como apóstolos, ou vamos dizer, discípulos que queremos ser de Jesus Cristo, né, e seguir o exemplo dele, perceber qual foi especificamente o trabalho que ele fez, como o Rafael colocou, de revolucionar e por amor entregar à humanidade, que isso pode ser feito por nós aqui agora. Muito inspiradores. Será que vale a pena a gente puxar mais um elemento aí? Não sei, eu vou propor aqui, hein? Em quem o espírito se agitar, que pegue esse rabo de cometa. A gente podia falar um pouquinho dos 3 reis magos e dos 3 presentes. Eu acho que vale a pena, porque nós estamos falando de todo essa simbologia do nascimento do Cristo, como a gente está, claro, nos valendo do conhecimento gnóstico, né? Ninguém aqui está tirando essas coisas dos nossos achismos. Isso são ensinamentos transmitidos, ensinados nas escolas gnósticas pelos mestres, professores gnósticos. Mas valeria a pena, talvez, a gente falar algo sobre esse outro elemento simbólico que está sempre relacionado ao momento do nascimento do Cristo, que são os 3 reis magos e os 3 presentes que cada um deles carrega. Quem que vai nessa? Eu ouvi o Rafa explicar isso. Quem começa? Com uma cara de Rafael isso aí mesmo.
Você acha que a gente convida pra você ficar ouvindo? Pra vocês A bola pingou no Mato Grosso do Sul, vai lá. Aqui no Pantanal. Bom, e os 3 reis magos, vamos ver se me ajuda a lembrar os nomes. Baltazar, Gaspar e Melchior. Melchior, verdade? São 3, né? E eles têm cores, verdade? Eles têm cores. Um é branco. Amarelo? Outro amarelo. Gaspar é branco, se eu não me engano. Melchior é negro. Isso. E o outro E amarelo. o Baltazar é amarelo. É amarelo. Isso porque, pra gente vendo que Gaspar, Baltazar e Melchior não foram 3 pessoas que tiveram lá, né? Isso são elementos, novamente, que simbolizam substâncias, energias e forças dentro de um corpo humano. Esses 3 reis magos, que o esoterismo crístico gnóstico ensina, que é o corpo astral, corpo mental e o corpo causal. Quem são os 3 magos? É o meu corpo astral, meu corpo mental e meu corpo causal. Esses são os 3 reis magos. Então, e os presentes que esses 3 reis magos têm que levar? Então, eu tenho que ter no meu corpo astral, que é o corpo das emoções, umas emoções puras, né? Umas emoções de acordo. Minha mente tem que estar inspirada, né? E eu tenho que ter mística e devoção por esse acontecimento tão sagrado que é o nascimento dessa força no coração dessa mesma pessoa. Então essa pessoa tem sentimentos e pensamentos e estados de mística em relação a esse amor que está nascendo aí, resultado de um trabalho alquímico, né, que ela está realizando na vida dela. Se essa pessoa está realizando o trabalho para o nascimento do seu Cristo íntimo e não tem pensamentos puros, já não tem um desses 6 magos, já não tem esse presente. Já não se processa o nascimento, já não acontece o drama dentro da pessoa. Então é necessário que esses 3 presentes nós tenhamos a flor de lábios e que tenhamos no coração e na mente, que é a pureza. Na verdade é a pureza em tudo, né? É o incenso, o ouro e a mirra. Isso tem relação, o incenso relação com a pureza, o ouro relação com a castidade, e a mirra relação com a lei, relação com ser justo, né? Mas que se traduz, na verdade, em ser puro e ser puro. Ser puro na mente, ser puro no coração e ser puro no nosso estado de consciência. Então, isso que eu poderia acrescentar para vocês em relação aos 3 reis magos. Obrigado, Rafa. Isso aí vai dando cada vez mais significado, né, para que quando uma pessoa esteja realmente passando por um momento do ano, como o mês de dezembro, e se aproximando do 24, e ali na noite do 24, e à meia-noite do 25, né, entre o 24 e o 25, e no próprio 25, que a gente se recorde, se a gente quiser, dessas coisas, porque para aquela pessoa que é um buscador da luz, para aquela pessoa que, de alguma forma, reconheceu que existe a verdade dentro de si, sabe que há um caminho e está buscando converter sua vida no caminho, e é isso que todo estudante gnóstico e as escolas gnósticas buscam nos ensinar. Para essa pessoa, as coisas têm que ter aplicabilidade prática na vida, né? Então, esses elementos todos, se eles vão se traduzindo para nós em coisas factíveis, plausíveis, que a gente consegue ir, por exemplo, isso que o Rafa falou agora, né? A pessoa ir fazendo um trabalho sobre a sua estrutura psíquica, né? Ela ir num trabalho de purificação, num trabalho de regeneração humana, ela ir buscando eliminar de si os animais que ali circundam o Cristo nessa manjedoura, e isso se faz através de processos de purificação. Isso se faz através de regeneração, inclusive, de hábitos humanos. E muitas vezes a gente vai ver um momento mágico planetário como esse, onde puxa para o outro lado, né? Os hábitos humanos, até mesmo dos que se consideram cristãos, e qualquer um de nós pode estar sujeito a isso, né? Não estou nos eximindo disso de maneira nenhuma, mas no momento de fazer as coisas com fatos, é onde é o mais importante. E esse processo de purificação todo, ele não é para amanhã, ele não foi ontem, né? Ele é para o agora, e o agora não está preso no tempo, né? É o instante, é o que há. É só nesse instante eterno que a gente realmente pode fazer alguma coisa pelo nosso caminho espiritual.
Então, nos recordar desses valores, o valor da pureza, o valor da justiça, que mal interpretado, a pessoa pode achar que ela é o juiz do outro, né? Ou o carrasco, o punidor do outro, mas não é isso, né? Justiça é equilíbrio, é a pessoa ser o fiel de sua própria balança, né? Existe e claro, a castidade também, obviamente representando o ouro. Eu acredito que como a gente está relacionando muito o nascimento do Cristo com o passo atrás da pessoa se integrar com Deus Mãe, com sua Mãe Divina, para que isso possa acontecer eventualmente, existem os 8 princípios, as 8 leis, os 8 mandamentos da Mãe Divina, né? Que estão praticamente todos relacionados com isso que a gente está dizendo, com aspectos práticos da vida da pessoa humana, onde ela pode ir usando esses 8 aspectos, essas 8 leis, esses 8 mandamentos, esses 8 pedidos de sua Mãe Divina particular, para que vão sendo sinais, métricas, pautas para a pessoa ir convertendo a sua vida humana numa vida de purificação, numa vida de equilíbrio, de justiça e numa vida de castidade. Quem lembra aí quais são os 8? Não precisa ser na ordem, não. Se lembrar na ordem, ainda melhor. Eu tentei buscar. Sabia, né, Laís? Parece que você já buscou rapidinho. Assim, Laís, explica para nós os 8. Não saber na ordem. Não precisa ser na ordem. Mesmo, mas não vou achar tão rápido. ChatGPT me ajuda. ChatGPT não sei se ajuda nisso não, hein? Tô brincando, ele não ajuda nisso. Tem coisas que só os gnósticos podem te ensinar. É verdade. Nem o ChatGPT te ensina. Compreensão é o primeiro? Sim, senhor. Vontade é o segundo. E agora? Não lembro, não. Fabiana que está Então, procurando. reta maneira de ganhar Fora a da vida. ordem a gente fala. Reto atuar, Reta forma de ganhar a reta vida. forma de ganhar a vida. Aí foram os Reto 8. pensar, Reto pensar. Reto esforço. reto esforço. Deus paz, Deus amor. Não, faltou que haja amor. paz Que haja e que paz, haja amor. Amor. Então vamos falar de novo. Compreensão, Fala aí, o que falta? vontade, reto pensar, reto atuar, que é o reto agir, reto esforço, reta maneira de ganhar a vida, que haja paz, que haja amor. Talvez esses 8 mandamentos da Mãe sejam o que possam nos ajudar na nossa vida prática como pauta a um dia que ela nos leve ao Filho, ao Cristo, para que na manjedoura de nosso coração esse processo se dê espiritualmente, como Rafa dizia. A pessoa considera que tem uma vida espiritual, mas, claro, todos temos, graças a Deus, algo dessa vida, mas não uma vida expressiva suficientemente a ponto dessa vida espiritual estar se manifestando na pessoa em totalidade ou com abundância. Isso é um esforço que a pessoa deve fazer, e esses 8 indícios que a Mãe nos dá, ela diz: rapaz, garota, para chegar, encontrar, para que meu filho nasça no teu coração, tem 8 princípios aqui: compreensão, vontade, reto pensar, reto agir, reto esforço, reta maneira de ganhar a vida, que haja paz, que haja amor. E aí talvez isso sejam bons parâmetros, boas coisas para a gente se agarrar e poder ir ajustando na nossa vida, né? Como a gente dizia, será que no momento em que o planeta está passando por essa festa cósmica do nascimento dessa força linda, dessa harmonia, como é que nós estamos com a nossa Mãe Divina em todos esses 8 aspectos, né? São reflexões importantes, não para a pessoa deixar de ser alegre, não é isso? Não para a pessoa deixar de estar com a família, não para a pessoa deixar de presentear alguém, de fazer um ato de caridade, de tomar um banho de cachoeira, de tomar um banho de mar, não é nada disso, né? De desfrutar das suas férias, mas para que a sua vida espiritual esteja ativa na sua vida humana enquanto tudo isso acontece. Isso é essa simbiose, isso uma microestrela de Belém já se fusionando da pessoa com a sua parte divina, quando a pessoa se predispõe a essa retidão, né? Que se a gente vê ali, é fundamentado na retidão. O que a Mãe nos pede é
retidão. E retidão não significa apatia, não significa tristeza, não significa não sorrir, não significa não se divertir, mas é um estado psíquico, humano, energético, comportamental que condiz com a expressão daquilo que é espiritual dentro de nós. Não sei se valeu a pena tudo isso, essa confusão que eu fiz aqui, mas no final acho que a gente... Não diga isso. não teve nenhuma confusão. Isso foi muito bonito, Bruno. Falar dos mandamentos da mãe, né? As leis levam à liberdade. A gente falou isso várias vezes, né, Bruno? Porque a gente pensa que cumprir leis é se prender. E, na verdade, a pessoa vai presa quando ela não cumpre a lei. Muito pelo contrário. Todo aquele que cumpre a lei tem direito à liberdade, né? Tem direito à felicidade. No mundo físico, descumpre a lei e vai para a cadeia. No mundo espiritual é muito similar. Descumpre a lei e a pessoa fica presa, a sua consciência fica presa. E a pessoa desenvolve enfermidades, porque ela começa a sua consciência a cobra das más atitudes, das incoerências a qual ela tem, né? Incoerência entre o verbo e a ação. E essa mensagem que você deixou agora é a mais prática para os nossos ouvintes, porque nossos ouvintes, claro, alguns estão nesses estudos há um tempo, mas tem muitas pessoas que não. Então, essas virtudes a serem conquistadas, esses 8 mandamentos da mãe, é uma coisa que qualquer um deles agora pode começar já a ir praticando, sabe? E assim como a gente é preparado desde pequeno pelos nossos pais ou quem nos criam, para nós nos realizarmos como pessoas e nos realizarmos na parte material, eles nos estudam, eles nos preparam, eles nos fazem ir adquirindo níveis cada vez mais elevados de preparação para o mundo, para a gente poder se realizar. Para a vida espiritual também é igual. Então, por exemplo, esse Natal não acontece no coração de quem quer que aconteça, ou na condição com a qual nós nascemos, inclusive. Esse Natal não acontece. Então, dentro da vida espiritual, que nós somos iniciados dentro da Gnosis, a gente aprende a ir adquirindo os níveis que vão nos permitir um dia ter esse Natal. Então, nós nascemos como animais intelectuais, né? Mamíferos que pensamos. E o Mestre Samael fala que o Cristo não nasce no coração de um animal intelectual, ele nasce no coração de um humano. Então, qual é a primeira coisa que a Gnose nos ensina? A gente sair do estado animal e ingressar no estado humano, que é diferente. Esotericamente, se a gente estudar isso, nós vamos ver que deixar de sermos animais para passarmos a sermos humanos. Depois de sermos humanos, nós precisamos atingir um nível maior que esse, que é sermos homens e mulheres verdadeiros, com existência real. Criar uma estrutura diferente na parte biológica e psicológica através de um trabalho alquímico. E aí só assim, com essa estrutura de homem real, mulher real, é que esse Natal pode acontecer. E aí então é esse homem e essa mulher que se prepara para o Natal interior. Então é uma escada onde a gente precisa, primeiro a gente vai ter que se regenerar como pessoas, depois fabricar uma estrutura psicológica, biológica, criar uns organismos aqui que ainda não estão desenvolvidos, para aí sim o menino, chamado à luz, nascer já nessa estrutura preparada. Né? Então a vida, esse Natal do coração é uma coisa que todos nós aqui estamos querendo um dia. E assim como na realização material nos ensinam a ter paciência, que isso não chega do dia para a noite, que isso chega com muito trabalho, com muita organização, com muito esforço, a vida espiritual, os mestres também nos ensinam assim, que a gente precisa entrar para esse caminho e sermos pessoas muito pacientes. Inclusive, termos a predisposição de nos preparar por muitas vidas e existências até ter a graça de um dia que ocorra esse Natal no coração de uma pessoa. Dessa maneira, dessa amplitude, vamos dizer assim. Mas nossos mestres também nos ensinam que cada boa ação que a gente faz, cada bom pensamento que a gente tem, cada mudança de comportamento que a gente tem é um pedacinho dessa vida espiritual desse Cristo que vai nascendo, como expressão de vida. Então, esse Natal nós podemos viver todos os dias, mas iniciaticamente, para nós nos fusionarmos com Deus de uma vez por todas, para sempre, isso é o resultado de muitas preparações em nossas existências, vamos dizer assim. Sim, Rafa. Fabiana, deixe sua mensagem de Natal, por favor, aos nossos ouvintes e espectadores, já que a gente está se encaminhando para os finalmente desse episódio especial de um ano, o Natal e o Cristo, onde não poderíamos deixar de convidar a todos a procurarem um curso de Gnosis completo,
nas nossas sedes em todo o Brasil, através do nosso site gnosisbrasil.com, é onde você encontra os contatos, os endereços de todas as sedes, onde durante todo o ano são abertas turmas do curso de Gnosis, que, como o Rafa diz, tem custo, mas não para você. É sem custo para o aluno, totalmente sem custo para o estudante, já que essa instituição é filantrópica, fundamentada em voluntariado, e você será muito bem-vindo a realizar o curso completo com 23 lições, que dura alguns meses, que é muito prático, inclusive, e que você encontrará a sede aí da tua cidade em gnosisbrasil.com. E mais uma vez agradecer a oportunidade. Agora sim, Fabiana, queremos ouvir tua mensagem de Natal, por favor. Depois dessa conversa, mais ainda, né? Espero que para os nossos ouvintes também levem alguma coisa que tenha tocado o seu coração. E eu acho que a mensagem é que o Natal, embora a gente já tenha falado longamente sobre o que se processa na natureza nesse dia 25 e do dia 22, ali o dia 25, que é tão forte, que é o que nos sensibiliza, mas que, em verdade, a gente tem que viver isso todos os dias. O nosso trabalho, esse que parte da pessoa para querer mudar, é todos os dias. E por mais que essa fusão completa da parte humana com o Cristo, como o Rafa colocou, é um trabalho que advém com muita preparação e tempo e exige paciência, que a gente possa olhar para o dia de hoje sempre. Hoje, o que eu posso fazer de melhor do que ontem para eu dar um passo real? Né, que hábito eu posso mudar? Coisas bem práticas. Esses mandamentos da mãe eu acho a coisa mais incrível do mundo, porque são tão simples, como só uma mãe consegue ser objetivo. Parece que a mãe não dá margem para dupla interpretação. É muito simples o que ela nos pede. Então, que passo eu posso dar rumo a ter um reto pensar? Rumo a ter uma reta forma de ganhar a vida, revalorizar, analisar as coisas da sua vida. Que passo eu posso dar mais para ter um pouquinho mais de compreensão, de repente com algum conflito que eu tenho, com alguma pessoa, ou com alguma situação da minha vida que eu ainda estou protestando, que eu estou me sentindo vítima, que eu acho que eu deveria ganhar mais e não consigo entender que Deus outorga para cada um de nós aquilo que nós precisamos naquele momento. Isso é a compreensão, né? A gente ir conseguindo dar o justo valor às coisas e reconhecer que nós temos aquilo que precisamos. Então, para mim, o que fica muito toda vez que a gente estuda sobre o Natal é isso, que não é só no dia 25 e não é só no momento final, que na verdade é o momento inicial, né? A fusão. Mas que a gente consiga viver isso todos os dias. E quando a gente vê, eu acho que aí fica mais simples, já tá lá. Rafael, depois disso, o que nós vamos falar? Mas a gente pede que você dê sua despedida também aí para o nosso ouvinte espectador, por favor. É convidá-los a estudar a Gnosis, a nossa escola de autoconhecimento, de regeneração humana, cujo sentido último é levar o ser humano à sua autorrealização, através disso que nós acabamos de tratar nesse podcast. Convidá-los, vai ser um imenso prazer tê-los nos nossos grupos de estudo e desejar que esse final de ano e esse Natal haja muita paz, haja muito amor no coração de todos vocês, de todos nós. Se existe uma coisa que falta muito na nossa vida, é a paz, é o amor, é a compreensão. E isso nós temos que pedir todos os dias, pedir que Deus nos dê isso, porque o ser humano não tem esses atributos. Então, o Natal é uma data muito especial. Esse dia é impregnado de uma atmosfera aberta para essas orações sinceras em pedir mais compreensão, mais amor, em pedir mais ajuda para a gente superar cada dia mais nossas dificuldades, nossos estados, né? Que esse Natal seja um dia de reflexão, de oração, mas também de alegria, de confraternização, sem excessos, né? E que a gente possa também, em um instante de recolhimento, irradiar isso e pedir que isso esteja no coração do mundo inteiro, porque quando nós pedimos pelo mundo, pelas pessoas, a força que se pousa em nós é muito maior de quando a gente só pede por nós mesmos. Então vamos nesse Natal aproveitar e pedir que haja muita paz no coração do mundo inteiro e que o Cristo se faça presente como amor e compreensão nos lares, nas famílias, onde quer que haja um ser humano, que aí exista essa harmonia, esse amor, essa presença de Deus nesse ser humano. Muito obrigado, oportunidade, Bruno, pelo convite, vocês também, o Bonassi, Fabi, Lala, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, de verdade. Por mim, vocês seriam meus vizinhos perenes de escolha, queria morar na mesma comunidade que vocês. Ia faltar ia ser podcast todo dia. Todo dia. Era só colocar para gravar. Sim. Muito obrigado, Rafael. A gente obrigado, Fabiano. Laís Helena,
Feliz Natal para você, para o Rodrigo, para a família de vocês. E Obrigada. Suas palavras, por favor. Bom, acho que as palavras da Fábio, do Rafael, foram já um ótimo fechamento, né? Mas eu gostaria de agradecer muito vocês, companheiros de episódio, e desejar a vocês um Feliz Natal. E a todos os nossos ouvintes que haja amor, que acredito que é uma palavra-chave que foi mencionada, e que é algo que precisamos muito, né? Não existe nada melhor do que se sentir amado, se sentir aceito, que nós consigamos aceitar as pessoas ao nosso redor como são. Todos estão tentando viver da melhor forma, todos estão fazendo o seu melhor. E o Natal é uma época em que a gente vai conviver com a nossa família, conviver com pessoas, estar próximos, né? Então é uma ótima oportunidade para deixar de lado os ressentimentos, ver aquela pessoa como se fosse a primeira vez, ou melhor ainda, lembrar só das coisas boas e poder reconstruir no próximo ano relacionamentos onde exista perdão, aceitação e o amor nos dá paz. Foi mencionado isso também, a paz pelo Rafael e talvez por algum de vocês, porque quando a gente sente amor, a gente não tem aquela dor do ressentimento, a dor da impaciência, da raiva. Então, quanto mais amor nós tivermos, mais paz. E então, eu desejo esse Natal amoroso para todos e cheio de harmonia e que consigamos cada vez mais eliminar de nós mesmos os obstáculos para chegar a Deus, que no fim é o amor, é a paz. E é isso que nós queremos sentir a todo momento. Queremos e necessitamos para sobreviver no século XXI como buscadores da luz. Marcos, meu irmão, meu amigo, Feliz Natal para você, para tua família, para tua esposa, para todos. Você que de certa forma fecundou as ideias para que nascesse Gnoses a Fundo em algum momento. Fica contigo, como sempre, o encerramento de mais um episódio, esse especial de celebração de 1 ano de programa. Bom, Feliz Natal a todos. Você também, Bruno, Laís, Fabiana, Rafael e toda a família de vocês. Que seja um ambiente de muita alegria para todos vocês que nos escutam, um ambiente de reflexão, e que essa árvore de Natal, que é um dos símbolos que a gente não falou aqui no programa, né, mas que também representa esse homem, Verdade. né, a árvore cabalística, essa árvore que tem a estrela na ponta, representando o Pai brilhando dentro de nós mesmos, e que infelizmente só fica às vezes com os presentes físicos, esses que vão alimentar a nossa pessoa e a personalidade, os nossos desejos, que a gente também coloque na nossa própria árvore os valores da alma, que devem nascer todos os anos dentro de nós, e que priorizemos cada dia mais a vida espiritual em cima da vida material. Isso é uma decisão que cada um deve tomar, a decisão de usar mais tempo para a vida espiritual e dedicar mais movimento, mais energia aos anelos espirituais. Então que esse Natal seja de muita luz, de muita esperança a todos vocês, e que se existe uma decisão a ser feita no próximo ano é dedicar-se ao espírito. E para isso você tem as sedes gnósticas de estudo, os nossos centros de estudos que vão te ajudar nessa busca. A gente espera você e que a luz do Cristo fecunde o coração de você e da sua família. Nos vemos no próximo episódio. Ano que vem tem muito mais aqui no Gnoses a Fundo. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia e até a próxima.